Gente boa, vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro dos Atos dos Apóstolos, que tem acompanhado aí. Nós estamos no capítulo 3 do livro, esse livro histórico do Novo Testamento, que é o livro dos Atos dos Apóstolos. Na semana passada nós começamos a analisar essa pregação de Pedro, e aí não sei quantos lembram que eu chamei a atenção para esses discursos que tem no livro de Atos, são vários, os sermões, ou as palestras, as pregações. Tem a de Pedro, tem Paulo, tem Estevão, tem vários discursos, e todos eles são muito ricos, muito ricos. A gente poderia passar um tempo aqui só analisando os discursos. Nós estamos no capítulo 3 e já passamos por 3 deles, o discurso da escolha de Matias, a pregação de Pedro em Pentecostes, e agora nós estamos nessa pregação de Pedro após a cura de um aleijado na entrada do templo. Nós estamos no capítulo 3 de Atos, essa é a segunda parte da aula 10, e o trecho é do versículo 11 ao versículo 26. Então, já fizemos a leitura, nós vamos ler novamente agora, mas já fizemos a leitura desse trecho. O que já abordamos? A gente dividiu esse estudo, essa perícope, em 4 partes, certo? Então, primeiro, que esse sermão é um sermão cristocêntrico, e falamos sobre o que é um sermão cristocêntrico, a importância da cristocentricidade da igreja, da teologia cristã. Falamos que é um sermão que denuncia a nossa culpa, o nosso pecado, e aí falamos o que a Bíblia chama de pecado, e usamos, inclusive, a expressão de que nós cometemos pecados porque somos pecadores e não o contrário. Não são transgressões morais que nos fazem pecadores, mas é o pecado do afastamento de Deus que nos faz transgressores de cumprimentos de leis morais. Então, já estudamos sobre isso, eu não vou retomar esse assunto, porque foi um assunto que demandou muito estudo, e como a gente já disse em outros momentos, as nossas aulas estão todas elas no nosso canal no YouTube. Então, se alguém quiser voltar, estão todas elas, desde o início até a semana passada, estão lá. Então, se você quiser voltar a algum assunto, só acessar lá no YouTube, que tem todos eles disponíveis. Agora, hoje, nós vamos abordar mais 2 outros aspectos desse sermão, que é um sermão que revela Jesus, quem é Jesus e como isso é importante para aquele momento da igreja. Óbvio que até hoje é importante a gente falar e revelar Jesus e apresentar Jesus e testemunhar sobre Jesus, mas naquele momento, naquele contexto, esse sermão ele foi muito importante justamente por testemunhar sobre Jesus, e um sermão que nos desafia ao arrependimento. Vamos abordar esses 2 outros aspectos aí que não falamos. Então, essa parte já passamos, e vamos para um sermão que revela Jesus. Mas antes eu gostaria de ler novamente o texto. Se você puder me acompanhar, por favor, abra sua Bíblia, acesse e me acompanhe na leitura. Estou no livro dos Atos dos Apóstolos. Lerei na versão da NVI, Nova Versão Internacional, e capítulo 3, a partir do verso 11, que diz assim: Apegando-se um mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isso os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Algumas outras versões têm pela nossa santidade. Santidade, nesse contexto, está associada a esse poder, a esse domínio, a essa autoridade. 13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhe fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunha disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome
curou esse homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhes deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhe foi designado Jesus. É necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. 22. Pois disse Moisés: o Senhor Deus lhes levantará dentre os irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado no meio do seu povo. De fato, todos os profetas, de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com todos os seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio de sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-no primeiramente a você, para abençoá-los, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Pronto. E aí? Vamos lá tentar extrair as coisas que esse texto apresenta para a gente aí. Então, como eu falei, esse é um sermão que revela Jesus. E era para eu ter dito antes, enquanto a gente fazia a leitura, mas observe quantos adjetivos Pedro utiliza para se referir a Jesus. Não sei se você percebeu isso aí. Ele já tinha dito antes, no versículo 6, que Jesus era o Nazareno. Mas depois fala que Jesus é o autor da vida, que Jesus é o santo e justo, que Jesus é o profeta. Ele vai dando vários adjetivos para Jesus e que, em um olhar descuidado, passa batido. Passa batido. Então, por exemplo, ele vem dizendo, versículo 14, vocês negaram publicamente o santo e justo, na minha versão, inclusive, santo e justo estão em letras maiúsculas. Depois, no versículo 15, vocês mataram o autor da vida. Que mais? No versículo 22, e disse, ele está falando sobre Jesus, e continua, pois disse Moisés, o Senhor Deus levantará entre seus irmãos um profeta como eu. Então perceba que Pedro, em seu sermão, ele vai colocando vários adjetivos ali sobre Jesus que não são à toa. Não é apenas na tentativa de florear o texto, não é isso que Pedro está fazendo. Pedro está revelando a Jesus. E o interessante é que está fazendo isso dentro do templo. Lembre-se, tudo isso se passa aí dentro do templo, no pórtico de Salomão. O texto começa assim, tá? Então, Jesus está falando ali para judeus. Judeus. E isso não deve passar despercebido por nós. Não é à toa que Jesus vai colocando esses adjetivos. Por quê? Porque ele está fazendo aquilo que Pedro e Paulo fazem muito bem, e Mateus também, que é um paralelo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento e quem é Jesus. Né? A antiga aliança e essa nova aliança em Jesus de Nazaré. Então, ele está fazendo os paralelos. Mas vamos por partes. Então, a primeira referência que Jesus faz está lá no versículo 6. Quem é Jesus? Pedro fala, pois bem, Jesus é um Nazareno, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante e ande. Olha que interessante isso. Então, quando Jesus, quando Pedro e João dá aquela ordem, né, pela fé, para que aquele homem aleijado voltasse a andar ou recuperasse a sua saúde, curado, Pedro utiliza essa expressão, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante e ande. Existem dois aspectos aí que a gente pode perceber. Primeiro, é porque naquele tempo, as pessoas eram identificadas ou pelo seu pai, né, pela sua família, ou pelo seu ofício, ou pela cidade que ele vivia. Né? Jesus não nasceu em Nazaré, mas viveu em Nazaré, certo? Então, por exemplo, não é esse, o texto fala, né? Não é esse
Jesus, filho de Maria e José, né? Filho de José e Maria. Em outro momento, não é esse o filho do carpinteiro? Então perceba que ou a sua família ou o seu ofício, o ofício tradicional da família, era utilizado para identificar uma pessoa. Não tinha um sobrenome como a gente tem hoje, né? Jesus o Cristo não é nome e sobrenome. O Cristo ali é o ungido, né? Um adjetivo sobre Jesus, não era o sobrenome. Naquele tempo não tinha sobrenome. Então, quando eram utilizados esses outros adjetivos para falar sobre alguém, é para identificar, não é o Jesus que morava em tal, não, era Jesus de Nazaré, né? Era Jesus filho de Maria e José, era Jesus filho do carpinteiro. Mas chamar Jesus de Nazareno, além dessa característica, como eu falei, essa é a primeira, a segunda, ao meu olhar, é colocar Jesus fora do círculo tradicional de sacerdotes e profetas. Não sei quantos lembram, mas quando Jesus vai ter com Filipe, e aí chegam para Filipe e falam, olha, descobrimos, lá em Mateus, descobrimos o Messias. E aí Filipe fala o quê? Porventura, foi Filipe? Natanael. Eita, fugiu agora. Filipe ou Natanael, gente? Deixa eu me corrigir aqui. Me ajudem aí quem lembra. Pode vir coisa boa de Nazaré? Quem é que fala isso? Foi Filipe ou foi Natanael? Quem lembra? Natanael, pastor, um grande Natanael. Deixa eu achar aqui o texto. Alguém lembra onde é que está? Vou achar. João, está em João. João quanto? Quem acha? Achei. João 1,43. A partir de 43. 46. João 1,46. Perguntou Natanael, Nazaré, pode vir coisa boa dali? Então, o que essa fala de Natanael? Obrigado aí que me ajudou. O que essa fala de Natanael revela? Que Jesus estava fora do círculo. Que Jesus é aquele que não tinha grandes expectativas sobre Nazaré. E aí, na introdução, quando o pastor Renato estava falando dessa boa notícia do Evangelho, onde as prostitutas, onde os publicanos e pecadores, os bandavô, têm acesso, é importante a gente entender essa fala de Jesus. Não é que Jesus está colocando uma condição de que todo mundo precisa ser bandavô, precisa ser assim para ser aceito no reino. Não é isso. É que, apesar da sua condição, o reino de Deus se aproxima dessas pessoas também. É como eu falei em outro momento lá das bem-aventuranças. Bem-aventurados são os pobres. Por que são pobres? Não, Jesus não está fazendo um apelo à pobreza, uma ode à pobreza, um tributo à pobreza. Não é isso. É que, apesar da sua pobreza, apesar da sua condição de exclusão, de miserabilidade, de marginalidade, o reino de Deus alcança também essas pessoas. Então, o reino de Deus não é da aristocracia, não é dos iniciados, não é dos poderosos, não é daqueles que como é que eu poderia falar? Que são a elite, não é isso. O reino de Deus inverte a lógica. E um dos sinais é que Jesus era de Nazaré. Pode vir coisa boa de Nazaré? Será que em Nazaré? Tá falando sério? E aí, essa identificação de Jesus, dentro do contexto como um todo, ela é extraordinária. Porque mostra para a gente uma das características importantíssimas do reino de Deus, que é aquilo que Jesus fala também, né? Os últimos serão os primeiros, os maiores serão os menores, né? Os maiores são os que servem, porque essa lógica é trocada. Né? É a contracultura do reino, essa lógica invertida. Enquanto no reino dos homens, os poderosos são os que mandam, existe um ciclo de intelectualidade, de poder, Não, no reino de Deus essa lógica quebra. E quebra começando dizendo que o príncipe desse reino, o rei desse reino, veio de Nazaré. Não veio do palácio, né? Não veio do lugar dos poderosos. Ele veio lá de Nazaré. Então, quem é Jesus? Jesus é o Nazareno. Tá? Segunda característica, versículo 13. Me acompanha. Eu volto lá em Atos, capítulo 13, verso 13, fala assim: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus.
Quem é Jesus agora? Jesus é o servo. E esse servo nos remete a Isaías 53, um texto que a gente conhece bastante. Mas vamos lá. Me acompanhe lá, o quarto cântico do servo sofredor. Isaías 53. Que é um texto que a gente gosta muito, que a gente lê, que a gente recita, que começa assim: quem creu em nossa mensagem, a quem o braço do Senhor foi revelado, ele cresceu diante dele como um broto terno e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha beleza ou majestade que o atraísse, ele veio de Nazaré, tá? Para que desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, João fala isso, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Homem de dores, experimentado no sofrimento. Jesus era da parte dos camponeses, trabalhadores braçais, trabalhadores da terra, aqueles que tinham que acordar cedo, carregar carpinteiro, né? Só um detalhe, é por isso que não cola, gente, aquela imagem de Jesus lá da europeu, né? Jesus frágil, aquele corpo magrelo. Gente, Jesus era carpinteiro. No tempo em que pensa em carregar madeira de noite para trabalhar. Né? Andar para aquela estrada para lá e para cá. Jesus poderia ser tudo, menos aquele magricelo ali que era mais fraco do que eu. Não, Jesus não era aquele, né? Jesus era filho de carpinteiro. Então, não sei se vocês conseguem imaginar o que eu estou tentando falar. Então, vamos lá, experimentado no sofrimento. E aí, olha que detalhe interessante. Como alguém de que os homens esconde o rosto, foi desprezado e não o tínhamos em estima. E aí, versículo 4. Certamente, ele levou sobre si as nossas enfermidades. E levou sobre si as nossas doenças. Contudo, considerávamos castigado por Deus atingido e aflito, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Aqui um monte de gente utiliza esse texto para falar de curas físicas, porque está falando de ferida, de cura, tal. Mas é importante que a gente lembre aqui que nós estamos utilizando de uma analogia, tá bom? Se a gente for lá em Romanos capítulo 5, Paulo fala que esse castigo que nos traz a paz com Deus. Porque é sobre esse castigo aqui que nós somos justificados. Então, você está dizendo então, pastor, que Jesus não cura doenças físicas? Ele cura, ele pode curar qualquer coisa, eu creio. Mas o texto aqui, se a gente for utilizar esse texto de Isaías 53 como uma profecia messiânica, é importante que tudo aqui se refere à nossa doença espiritual. Tá bom? O problema do pecado é um problema espiritual, que, óbvio, tem desdobramento em toda a vida. Mas aqui é uma promessa de cura espiritual. Ou seja, aqueles que estavam distantes de Deus, aqueles que estavam prejudicados por conta do pecado, e aí com aquela ideia de pecado que falamos na semana passada. Lembrem-se que pecado não é apenas roubar, mentir, essas coisas que a gente conhece e que a gente conhece que está solto aos nossos olhos. Lembre-se que tudo isso são consequências do pecado original, do pecado primário, do pecado mais problemático. E qual é esse pecado mais problemático? Esse afastamento de Deus. Estão me acompanhando aí, gente? Então, as pessoas, todos esses males que a gente vê no mundo, eles são consequência desse afastamento de Deus. Certo? Então, qual é o problema que Jesus veio solucionar inicialmente? Nos ligar a Deus. E nos ligando a Deus, todos esses outros problemas, eles vão sendo sarados. É bem verdade que enquanto estivermos nesse corpo de morte, como Paulo falou, o bem que a gente quer, a gente não vai conseguir fazer sempre, e o mal que a gente não quer, a gente faz muitas vezes. É uma condição da carne, do corpo em queda. Né? Por isso que Jesus fala que o espírito já está pronto, mas a carne que vivemos ainda é fraca, muito frágil. E aí eu expliquei na semana passada que quando Jesus fala isso, ele está falando dessa vulnerabilidade da carne. Que por mais que você seja um santo de Deus, uma santa de Deus, se dedique, ore, busque esse lugar sensível.
Então você pode muito bem sair de um culto de oração da sua igreja, sair de lá, foi uma bênção, Deus falou com você, você saiu tal, e aí pegou o carro indo para casa, teve uma chateação no trânsito e falou umas besteiras lá. Pô, mas você não estava no culto de oração agora, rapaz, cheio do Espírito Santo, e logo em seguida você ia dar uma dessa? Por que isso? Porque a carne é fraca. Então é lógico que isso não deve ser desculpa para, né, pessoas ficarem aproveitando-se disso para justificar os seus erros. Não é isso. Mas eu estou explicando aquilo que Jesus fala, que o espírito está pronto, mas a carne ainda é vulnerável, está exposta, né? Então, dentro desse contexto, que enquanto estivermos no corpo, vamos estar sujeitos ao pecado, ok? Mas Jesus de Nazaré nos coloca em união com Deus. Por isso que o problema do pecado não é apenas um adestramento das nossas emoções, né? É por isso que conversão não é apenas você seguir um monte de regras, pode, não pode, pode, não pode. Não é isso conversão. Conversão é receber Jesus no seu coração de um modo tão intenso e verdadeiro que todas as coisas passam a ser transformadas, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Foi o que eu expliquei usando a referência de Nicodemos, que Jesus fala para Nicodemos. Se não nascer de novo, não vai acontecer nada, tá bom? E tudo isso acontece porque Jesus foi o servo sofredor, que morreu por causa dos nossos pecados, do nosso pecado, do nosso afastamento de Deus. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. E por que ele teve que morrer? Porque o salário do pecado é a morte. Certo? E mais uma vez é importante explicar isso aqui. Já falou várias vezes sobre isso, a gente já estudou, mas é importante lembrar. Quando a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, é muito importante que a gente entenda que não é Deus que mata. Ah, Deus vai matar os pecadores. Não. Os pecadores morrerão por estarem distantes de Deus. Quem me acompanha o raciocínio. Se Deus é o autor e o mantenedor da vida, ou seja, ele não apenas criou a vida, mas ele é que sustenta a vida. Uma vez desplugado, desligado, distante desse autor da vida, essa vida que está distante vai morrer. Certo? Ah, pastor, mas tem um monte de gente aí no mundo que não tem comunhão com Deus, que nem acredita em Deus e está vivo. Por enquanto. É mais ou menos um buquê de flor maravilhoso que você ganha e coloca na sua sala. Tá vivo? Quem olha tá. Tá igualzinho ao jardim que eu peguei. Até quando? Tá ali. Mas você sabe que uma flor que está num vaso, por mais bonito que seja o vaso, por mais cuidado que tenha, bota água, bota açúcar, não bota açúcar, é água gelada. Todo o cuidado que você tem com a rosa maravilhosa que você ganhou, você tem consciência que é só uma questão de dias para aquela rosa estragar. Então, é mais ou menos isso. Enquanto a gente estiver distante de Deus, é só uma questão de tempo. Porque é Deus que nos mata? Não, porque assim como uma rosa, assim como uma planta que está fora do seu ambiente, que produz vida, assim também é com o ser humano distante de Deus. Então, olha só que analogia interessante. Uma flor que está distante de Deus, ao passar do tempo, ela começa a ficar feia, aí murcha, aí vai escurecendo, aí fica com um cheiro estranho. A gente pode fazer a analogia. Todas essas características, como murchar, cair as pétalas, ficar com um cheiro estranho, todas essas coisas são consequências. Consequências de quê? Da sua ruptura inicial. Né? E a ruptura é estar distante daquilo que lhe produz vida. Exatamente a gente. Feder, cheirar mal, estragar, são consequências do distanciamento com Deus. Então, os pecados, as transgressões, as coisas ruins que fazemos, são consequências também do afastamento de Deus. E quando Jesus assume o pecado e a morte, ele está morrendo em nosso lugar. Para quê? Para que nós pudéssemos voltar a Deus e nos reconectar com Deus, estabelecer comunhão com Deus novamente. É por isso que ele é o servo que sofre. Sofre porque sofre no nosso lugar. Ficou claro aí, gente? Alguém quer fazer algum acréscimo aí, ou alguma pergunta sobre isso? Não?
Tem gente que associa, não sei, me veio isso na cabeça, é, Jesus como sendo esse servo, né? Como que a gente tivesse que dar um voto de pobreza, né? Ou não? É, né? Olha para ele como sendo esse servo sofredor e que eu preciso ser assim. E em modo especial aos católicos, né? Muitos que adotam, né, o voto de pobreza e tal. Então, essa leitura superficial, né? Mesma coisa das bem-aventuranças, quando Jesus fala que felizes são os pobres, ele fala, então Jesus quer que a gente seja pobre. Não, não é isso. Né? Jesus fala assim, apesar de ser pobre, vocês são felizes. E aqui o sofredor também, a lógica não é essa. De que, porque Jesus sofreu, a gente deve sofrer também. Inclusive, gente, esse argumento foi utilizado na época da escravidão para alguns senhores de escravos falar o seguinte, olha, tá vendo como Jesus sofreu? Vocês também devem ser felizes porque vocês sofrem igual ao Senhor de vocês. Tudo isso são leituras muito superficiais e equivocadas do texto bíblico. Então é importante que a gente entenda o contexto para não utilizar a Bíblia de forma equivocada, tá bom? Tanto as bem-aventuranças quanto esse texto do servo sofredor é importante ser entendido à luz do seu contexto e aquilo que ele representa, para a gente não fazer leituras equivocadas, tá bom? Então, a ideia é essa, muito bem observado, Dani. Vou seguir então, tá, gente? Então, a primeira característica de Jesus, Jesus é um nazareno, segundo, ele é o servo que sofre, e a terceira, ele é o santo e justo. E aí está no versículo 14, mas a gente pode voltar novamente lá em Isaías 53, que lá também tem essa referência de Jesus como santo e justo. Lê na sua versão aí, por favor, Dani. 53:11 de Isaías. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem. E assim os pecados dele serão perdoados. Então, olha, perceba aí o contexto. Ó. O texto que eu citei de Paulo, obrigado, Dani, é o de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 1, Paulo fala assim, ó. Me acompanha. Se eu estiver muito rápido, falem aí, tá, gente? Mas me acompanhem. Romanos 5:1, Paulo fala assim, ó. No capítulo 4, ele vem falando de como Abraão foi justificado pela fé, né? Como é a fé, como nesse processo de justificação. E aí no capítulo 5 ele começa: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O que Paulo está falando aí? Olha só, ele sofreu em nosso lugar, certo? E hoje nós temos paz com Deus. Primeira coisa, como já falei em outros momentos, o pecado é um problema entre nós e Deus. Os irmãos entendem isso, né? Por quê? Porque o pecado, ele é algo que nos separa de Deus. É algo que prejudica nosso relacionamento com Deus. Então, quando Jesus morre, a gente tem paz com Deus, a gente tem comunhão com Deus, a gente restaurou nossa amizade com Deus, paz com Deus. E isso ele nos fez, isso ele fez tornando-nos justos, ou seja, fomos justificados, e santos, fomos santificados. Certo? E essas duas ideias de justiça e santificação, elas são fundamentais em nossa comunhão com Deus. Quando fala justo e o santo, na sua obra ele nos fez justo, ou seja, nos justificou. Nós não somos justos porque acertamos, nós somos justos porque fomos justificados. E a ideia é mais ou menos o seguinte: eu sou um transgressor, e por ser um transgressor, eu tenho uma condenação, e essa condenação me tornou culpado. Eu tenho que pagar por isso. E aí alguém vai lá e paga a minha dívida. Automaticamente eu estou justificado, ou seja, eu não devo mais nada. Fui justificado, certo? Foi exatamente a obra de Jesus. Jesus nos justificou.
e nos santificou. Por que nos santificou? Porque nos separou para Deus. Antes estávamos assentados em lugares celestiais, ou antes estávamos no reino das trevas, da morte. E em Jesus de Nazaré ele nos colocou assentados em lugares celestiais. Ou seja, não pertencemos mais ao mundo, pertencemos a Deus. Essa é a ideia de santificação. Então, quando Pedro revela Jesus como santo e justo, e esse santo e justo morre por pecadores, o que Pedro está falando aí? Que esse Jesus morreu para santificar e para justificar pecadores. Ficou claro aí, gente? Ou confuso? Ok? Então, eu vou seguindo, tá, gente? Eu tô pela fé, crendo que todo mundo tá aí me ouvindo. Gente, vai acabar a pandemia, eu não vou me acostumar com esse treco. Tô ouvindo. Estão me ouvindo, né? Eu vou seguir o barco então aqui, tá bom? Diga, Marcos. Você citou Romanos e logo Paulo tem aquela abordagem de Romanos que você conhece e Paulo vai justamente iniciar Romanos, né, com aquela uma interpretação forense, né, jurídica dessa questão da justificação de Jesus. E Paulo diz, usa o termo eu, Paulo, servo, né, servo do Senhor, né, e essa questão dos termos que ele usa, né, os termos que ele usa, a tradução, doulos para servos, né, e Senhor, Kyrie, né, o Senhor de escravos, né, Senhor de escravos. E depois ele vai destrinchar isso, né, que ele é servo e Jesus é o Senhor. E aí ele usa o termo Kyrie, que é Senhor de escravos, né, e ele vai destrinchar, mas nós éramos escravos, né, éramos escravos, então Jesus nos comprou, e ele vai dizer, sim, nós éramos escravos. E muitas pessoas pensam e confundem que nós éramos escravos do diabo, né? Essa ideia de que é o diabo, que não, Paulo diz, nós éramos escravos do pecado. Éramos escravos do pecado. Capítulo 6, pecado. Verso 15, ele fala precisamente sobre isso, Marcos. Exatamente. Então, essa ideia, né, de que... E quando Jesus... Eu me lembrei também, quando Jesus dá o suspiro e diz, né, e diz estar consumado, o termo lá, testelatai, né, testelatai. É um termo... Testeletai. É o termo que está dizendo está pago, né? Está pago, porque o salário do pecado é a morte, né? Então, Jesus está dizendo, está pago. Então, eu só para porque você citou Romanos, e é interessante essa chamada que você chamou aí para a questão da justiça, o termo jurídico que Paulo usa. Era isso só isso. Né? Exatamente, precisamente. Muito bom, Marcos. Porque assim, éramos escravos do pecado e agora somos escravos da liberdade. E é essa coisa que Paulo fala, né? Cadê, gente? Romanos 6. Escravos da lei, pelo pecado, e agora somos escravos de Cristo. Né? Por que nós somos escravos de Cristo? Porque ele usa outra analogia também muito boa, Marx, que é a do casamento. Né? Que ele fala o seguinte, olha, como alguém que é casado com outra pessoa, e o compromisso dele é enquanto essa pessoa estiver vivo. Morrendo essa pessoa, ela já não tem mais compromisso. E nós morremos com Cristo, ou seja, nós não temos mais compromisso com a lei. Estamos mortos com Cristo. E ressuscitamos. Ressuscitamos para quê? Para uma nova lei. Amor. Porque Jesus era o santo e o justo. Estão me acompanhando aí, né, gente? Então, Jesus o Nazareno, Jesus o servo, Jesus o santo e justo. Uma outra característica que Jesus, que Pedro apresenta, é que ele é o autor da vida. Versículo 15. Volta lá em Atos 3, versículo 15. Olha só, gente, nós estamos dentro de um sermão só.
cristocêntrico que Pedro se ocupa de todas as figuras. Versículo 15. Pronto. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Em Colossenses capítulo 1, verso 16, tem um texto que eu amo. Eu já preguei tanto sobre esse texto que eu estou fazendo um jejum dele, porque senão o povo não vai aguentar mais eu pregando sobre Colossenses capítulo 1. Mas ele é interessante que ele fala sobre essa supremacia de Cristo. Não. Pois nele foram criadas todas as coisas, né, visíveis e invisíveis, sejam tronos, poderes, autoridade. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e por ele. Olha só. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele e para ele. Quando João o verbo logos, o ato criativo de Deus, segundo João, era Jesus, certo? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Se a gente voltar até o Gênesis, a gente vai ver que todas as coisas vieram à existência pelo poder criativo da palavra de Deus. E Deus disse: haja. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele, inclusive as nossas vidas, segundo Paulo. Mas aí Paulo faz um acréscimo. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele. E aí eu acho que é a mensagem de Eugene Peterson, que ele fala o seguinte: todas as coisas foram criadas. Ele comenta esse. Comenta não, ele apresenta esse versículo de outra forma. Ele fala assim: ó, todas as coisas foram criadas por intermédio dele e só encontrarão o seu propósito nele mesmo. Olha que interessante. Né? Todas as coisas foram criadas por ele e só encontrará o seu propósito nele mesmo. Enquanto as coisas estiverem distante dele, estarão sem propósito, estarão à deriva, estarão, né, em pecado. E o que é pecado? A gente falou na semana passada. Pecado, se a gente pegar na palavra literal, o termo em grego, é errar o alvo. Como assim? Eu expliquei na semana passada e vou usar novamente essa analogia, gente. Esse aqui é um lápis, todo mundo conhece um lápis, e a gente sabe que lápis foi feito para escrever. Esse em especial, não é nem para desenhar, Dani, esse aqui é para escrever. Né? E aí, se eu pego esse lápis e utilizo para coçar o ouvido, como algumas pessoas fazem, esse lápis está em pecado. Por quê? Porque ele perdeu seu propósito original, além de eu poder furar até meu tímpano. Mas ele perdeu seu propósito original. Ele não foi feito para limpar o ouvido. Ele não foi feito para prender cabelo como algumas mulheres gostam. Não foi feito para isso. Né? Para colocar. Não foi feito. Foi feito para escrever. Essa garrafa foi feita para colocar água e beber. Se eu utilizo essa garrafa para qualquer outra coisa, está no pecado. Por quê? Porque não foi feita para isso. Então, enquanto todas as coisas estiverem fora de Cristo, estão fazendo coisas que não foram feitas para serem feitas. Que não foram criados para fazer. E aí, quando a Bíblia fala que todas as coisas foram feitas por ele, ou seja, encontrou sua origem nele, mas todas as coisas também só encontrarão propósito, seu propósito original nele. Por quê? Porque ele nos conecta de novo com Deus e em Deus nós encontramos o projeto inicial pelo qual nós somos criados. Ficou claro ou ficou confuso aí o que eu tentei falar agora, gente? Então eu posso utilizar esse lápis para 1000 coisas, mas esse lápis foi feito com um propósito. A mesa, a cadeira, a lâmpada, todas as coisas foram criadas, e assim a gente também. Então, quando ele fala que Jesus é o autor da vida, ele é o autor e o mantenedor da vida, e todas as coisas só encontram propósito nele, é exatamente isso que você está dizendo. É ele que nos liga a Deus, e nos ligando a Deus, ele revela o propósito pelo qual Deus nos criou. Eu acho isso extraordinário, gente. Porque, assim, tira da nossa cabeça aquela ideia de pecado como... melhor ainda, tira do evangelho uma pauta moralista. Sabe?
como se o evangelho se ocupasse apenas de ficar vigiando a vida dos outros. Não é isso, gente. A mensagem do evangelho não é ficar vigiando. Ah, você faz isso, você faz aquilo. Não, gente. O propósito do evangelho é ligar as pessoas a Cristo. E a pessoa se resolve com Cristo. Nosso objetivo, enquanto cristãos, é apresentar Jesus. Quanto mais íntimo, quanto mais comunhão, quanto mais próximo as pessoas estiverem de Jesus, mais essas pessoas abominarão o pecado e se afastarão do pecado. Então, às vezes a igreja comunica o evangelho de forma errada. Ah, você faz isso, está errado. Ah, você faz aquilo, está errado. Gente, não é isso. Não é isso. Antes de Jesus falar para aquela mulher, vai e não peques mais, ele falou, nem eu te condeno. Por quê? Porque ele quer estabelecer comunhão com as pessoas. E uma vez em comunhão com as pessoas, o próprio Deus constrangerá os corações. E o máximo que a gente pode fazer é auxiliar nesse processo. Então as pessoas vão chegar para a gente e falar assim, poxa, Dani, eu queria tanto agradar a Deus. E a Dani fala, poxa, mas você quer agradar a Deus, mas está fazendo isso aí. Isso não agrada a Deus. Perceba que a correção moral não é o ponto inicial. É um auxílio para quem está querendo ter comunhão com Deus. Então, nossa agenda não é ficar apontando os erros dos outros. É apontar Jesus para as pessoas. E comunhão com as pessoas. E quanto mais amor com as pessoas, e quanto mais próximo Jesus estiver das pessoas, essas pessoas naturalmente quererão se afastar do pecado. Ele é o autor da vida e nós testemunhamos do autor da vida. Né? É o que Pedro fala. Vocês mataram o autor da vida, mas Jesus... Volta lá no capítulo 15, gente. Estou terminando já, pelo menos, essa parte. Jesus de Nazaré, tem que correr. Rapaz, eu estou demais. 15. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Olha só, gente. Do que a igreja é testemunha? De que Jesus é autor da vida. O que nós anunciamos para as pessoas? Que Jesus é autor da vida. O resto é auxílio da caminhada, gente. O fundamental, a bandeira, a pregação, a mensagem do evangelho. O evangelho é justamente esse. Deus é o autor da vida e chegou para a gente. Certo? E a última característica aqui, esse ponto que eu pensei que a gente terminaria fácil, é que Jesus é o profeta. E aí eu vou pedir que 3 pessoas abram aí. Primeiro, alguém abre Deuteronômio, capítulo 15. Segunda pessoa em Mateus, capítulo 16, verso 13. E terceira pessoa em Mateus 17, 4 e 5. Alguém pode ler, por favor? Quem lê quem aí? Eu fico com Mateus 17, o último. Pronto. Quem lê Mateus 16? Dani. Quem fica com Deuteronômio 18? Eu, pastor. Luzia. Então, Luzia, Dani e Marques. Nessa ordem. 18, 15. Pode ler, irmã Luzia. Ah, tá. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti e teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Pronto. Dani. Obrigado, irmã Luzia. Amém. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Continue, Dani. Por favor. Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Mais um versículo só. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Pronto. Congela essa ideia aí. Olha só, já temos 2 informações importantes. Primeiro, lá, Moisés falando para o povo, olha, Deus vai levantar entre vocês um profeta semelhante a mim. Aí, Jesus com seus discípulos pergunta, o que é que os homens dizem que eu sou? Ah, o senhor é um profeta. Moisés não falou que levantaria um profeta? Sim, um desses profetas. Agora vamos lá para o último texto. Mateus 17, 4 e 5. Marcos. Seu microfone está desligado, Marcos.
Ok. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Pronto, obrigado, Max. Aqui Jesus está no Monte da Transfiguração. Perceba a caminhada aí, gente. Olha só. Moisés falou, olha, vai vir um profeta aí, Deus vai levantar um profeta, semelhante a mim, e vocês devem ouvir a ele. Aí o povo, ouvindo isso, falou, então Jesus é mais um dos profetas, tal. Aí Pedro fala, não, nada disso. Ele nem é mais um dos profetas. Ele é o profeta. Tem versões que colocam esse texto aí como, em letra maiúscula. Ele é o profeta. Por quê? Porque tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, logo em seguida, isso acontece em Mateus 16, logo em seguida, em Mateus 17, tem esse evento da transfiguração. E quem está ali no evento da transfiguração? O ícone da lei, Moisés, o ícone dos profetas, Elias, e aí, diante da lei e dos profetas, a voz do alto diz, falando sobre Jesus, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, e agora vocês devem ouvir a ele. Perceberam agora o que eles fazem, Jesus? Olha só que coisa extraordinária. Vocês ouviram Moisés até então, vocês ouviram os profetas até então, mas chegou a hora em que vocês ouvirão o profeta. E quem é o profeta? Elias, João Batista, Jeremias? Não, é o Cristo, o Filho de Deus vivo. A ele vocês devem ouvir. Olha como Pedro constrói essa narrativa, gente. Que extraordinário que Pedro faz. Jesus é o profeta prometido, mas não como mais um profeta. Ele é o profeta que, a partir de agora, nós não olhamos mais para a lei, nem para a tradição dos profetas de Israel. Agora, se quisermos ouvir Deus e falar com Deus, estabelecer comunhão com Deus, nós olhamos para o Cristo, o Filho de Deus vivo. Extraordinário. Jesus é o Cristo. E para terminar, gente, senão semana que vem a gente continua aqui, tudo isso que Pedro falou nos convida para o arrependimento. Porque ele termina dizendo, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados, para que venha o tempo de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual foi designado. Vou correr para terminar. Primeiro, todo sermão nos convida ao arrependimento, arrependam-se, para que seus pecados sejam cancelados, para que venha o tempo de descanso da parte do Senhor, e para que ele mande o Cristo. Amém, gente? Amém. Então, pois bem, Pedro revela Cristo de uma forma profundamente extraordinária nesse texto e faz bem a gente escolher tudo isso para a gente cada vez mais ter uma imagem mais clara, mais nítida, mais profunda, mais intensa, mais verdadeira de quem é o Cristo, o Filho de Deus vivo que Deus enviou para que hoje eu e vocês tivéssemos comunhão com Deus. Amém. Amém, gente querida? Que Deus nos abençoe. Alguém quer fazer um comentário aí? Antes de terminarmos, fale agora, ou cale-se até domingo que vem. Gente, boa. Tem? Vamos falar? Passei do horário hoje, né? Me perdoem. Então, que Deus nos abençoe. Tenham todos um domingo